Olá, boa noite. Agora, exatamente 10 da noite, 22 horas, nós estamos aqui no estúdio da TV Guarapari ao vivo, na Davino Matos, aqui no centro de Guarapari, dentro dessa série de entrevistas que nós estamos fazendo com candidatos ao governo do estado e ao Senado. Você sabe que nas segundas-feiras são as entrevistas com os candidatos ao governo do estado e nas quintas-feiras, entrevista com os candidatos ao Senado. O programa de hoje, a gente contava com a presença do candidato do PMDB ao governo do estado, Paulo Artung. Infelizmente, o Paulo Artung não compareceu e também, em momento algum, afirmou que viria ou, em momento algum, disse que não viria. Até hoje mesmo, durante todo o dia, a produção do programa esteve em contato com a assessoria de imprensa do candidato, que disse não saber se ele viria ou não. Não tinha conseguido falar com o candidato, essas foram as alegações que foram dadas. Nós, da TV Guarapari, estranhamos o fato de um candidato ao governo do estado não comparecer a essa oportunidade num colégio eleitoral que tem cerca de 80 mil eleitores. E mais estranho ainda o fato do candidato simplesmente não afirmar se viria ou deixar de afirmar. Ou dizer, olha, nós não vamos poder participar, que tem uma agenda mais importante nesse horário. Quanto ao respeito ao telespectador, fica a cada um que está assistindo agora a decisão de saber se isso foi uma forma de desrespeito, se isso não foi uma forma de desrespeito, se é natural o candidato não participar. Inclusive, esse processo de preparação de toda a série de entrevistas, ela foi feita de uma maneira bem transparente. Vamos rever a matéria, a primeira matéria, quando os candidatos foram chamados até aqui, convidados a vir à TV Guarapari, para conhecer o processo, como é que ele se daria. Vamos assistir essa matéria. A partir do dia 18 de agosto, a TV Guarapari vai promover uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado e ao governo do estado. O primeiro passo para a realização deste programa foi dado na manhã desta sexta-feira, com uma reunião com os representantes de cada candidato na sede da TV Guarapari, no centro da cidade. O único candidato que não enviou representante foi Paulo Artung, que disputará o governo do estado pelo PMDB. Na oportunidade, todos elogiaram a iniciativa da TV Guarapari, pois acreditam que estas entrevistas podem ajudar os eleitores guaraparienses a escolherem melhor os seus candidatos. Amplia a visibilidade dos candidatos, notadamente aqui para Guarapari, e é uma possibilidade de troca de informação, questionamentos, enfim, da sociedade de Guarapari com os candidatos. E estabelece também um diálogo, né, entre a sociedade, entre os candidatos, propostas, então de maneira que a gente vê isso de uma maneira muito positiva. Muitas vezes a gente não consegue ter esse espaço, não são todas as redes de TV ou de imprensa que dão oportunidade a todos os candidatos de apresentar seu programa, suas propostas. Só conhecendo mesmo as propostas do candidato que o eleitor vai conseguir definir seu voto. Então é muito interessante conhecer cada candidato. Como Guarapari hoje tem um eleitorado significativo, é uma oportunidade dos candidatos demonstrarem as suas plataformas de governo para trazer um maior esclarecimento para a população. Com isso, evita que o eleitor siga aquele movimento de manada em que ele vai atrás do candidato que ele acha que a pesquisa disse que está ganhando e permite o eleitor votar, de fato, nos assuntos do seu interesse, do interesse público. A reunião teve caráter democrático e nela foram apresentadas as regras que os candidatos deverão seguir durante a entrevista. No encontro, os participantes puderam discutir e opinar sobre os pontos do projeto. Eu tenho participado de outras reuniões de normas, de entrevistas, de debates, e foi a primeira que a gente pôde opinar e modificar as regras, né? E isso foi interessante, foi um ponto positivo para a TV Guarapari. Está previsto, né, um tempo igualitário, né? Todas as candidaturas têm representação, então isso demonstra o espírito democrático, né, da TV Guarapari em querer garantir que a população tenha acesso às informações. A gente primou aqui para que não haja ofensas, por parte dos candidatos, essas questões de vidas pessoais, ou seja, o que importa é a proposta que ele está trazendo para a comunidade, para o eleitorado, e deixar isso bastante claro para que a gente tenha uma eleição limpa, com tranquilidade, com propostas para a melhoria do Estado. E a partir dessa primeira reunião nós marcamos uma segunda que vai acontecer na próxima semana, em que serão sorteados a ordem das entrevistas, as perguntas que serão feitas e também os participantes
que vão estar participando dessas entrevistas. Nos últimos 15 anos, a TV Guarapari tem realizado com sucesso projetos ligados às eleições, com debates e entrevistas com candidatos, matérias durante o período eleitoral e cobertura no dia da votação e nas apurações, tornando-se uma tradição na história da emissora. Além de um apresentador da TV Guarapari que fará a mediação das entrevistas, também participarão jornalistas do web jornal Século Diário, jornalistas de veículos de comunicação local e perguntas enviadas por entidades da sociedade organizada. Então acho que vai ser um debate de alto nível e a gente espera contribuir, a TV Guarapari espera contribuir de forma positiva aí nas eleições deste ano. As entrevistas acontecerão aqui nos estúdios da TV Guarapari a partir do próximo dia 18 de agosto. Às segundas-feiras, os candidatos ao governo do estado. Às quintas-feiras, os candidatos ao Senado. Sempre ao vivo, a partir das 10 horas da noite. E você é o nosso convidado especial. Pois bem, a gente fez questão de mostrar essa matéria para mostrar para você, telespectador e eleitor de Guarapari, que houve toda uma preocupação em fazer uma entrevista, que não é um debate, mas entrevistas que tivessem uma regra em que a sociedade pudesse participar através das entidades que enviaram perguntas para cá e sempre a TV Guarapari abrindo espaço para o Século Diário, que é um site especializado em política, e também para os jornalistas aqui de Guarapari, que é o Portal 27, os jornais, todos esses, e hoje aqui no estúdio está o Zé Rabelo, que é o editor-chefe do Século Diário, e o Wilker Carvalho, que é o editor do Portal 27. Zé Rabelo veio de Vitória, né, para a entrevista com o Artung. Zé Rabelo, qual é o sentimento que você tem quando você se desloca, vem para cá, tem uma expectativa de uma entrevista com um candidato que está liderando aí as pesquisas e, é evidente, é um candidato de destaque no processo, foi governador do estado. Como é que é o sentimento que você tem? Eu acho uma pena, lamentável, principalmente por nós, tudo bem, a gente está aqui fazendo nosso trabalho e viríamos de qualquer jeito, como viemos, né? Agora, eu acho que quem sai perdendo é o eleitor de Guarapari, que poderia ter aqui a oportunidade de conhecer as propostas do candidato Paulo Artung e foi privado desse direito, né, de conhecer melhor essas propostas. A gente tinha aqui até já preparado as perguntas, como nós fizemos com outros candidatos, estávamos aqui na expectativa de poder fazê-las para o candidato, mas infelizmente não vai ser dessa vez que a gente vai entrevistar o candidato Paulo Artung. Wilker Carvalho, também do Portal 27, presente aqui nessa noite na TV Guarapari. Ricardo, a gente, como disse o Zé Rabelo, é uma pena, né? Perde a população de Guarapari, como você mesmo falou, são 80 mil eleitores, né? Fora as pessoas que querem acompanhar, né? Saber as propostas do candidato através da TV Guarapari, acho que é uma pena. E lembrando que o candidato teve sábado aqui em Guarapari. Ele caminhou sábado de manhã aqui, esteve na cidade, ou seja... Pedindo votos, né? E no dia de uma entrevista, uma conversa, né? Um debate, né? E não vem, realmente aí fica aí esse deslize do candidato. Pois bem, e a TV Guarapari, preocupada com a organização, realizou uma segunda reunião para que os candidatos ao governo e candidatos ao Senado pudessem aí sim fazer o sorteio, todo o processo dos envelopes que aqui estão direcionados aos candidatos, perguntas da produção, perguntas da entidade, perguntas de candidatos para candidato. Essa entrevista também reuniu os representantes aqui no dia 31 de julho, quando aí se acertou todo o mecanismo para essa série de entrevistas. A gente vai conferir a matéria que foi ao ar na TV Guarapari na época. Dando continuidade ao processo de organização das entrevistas, na manhã desta quinta-feira, reuniram-se na sede da TV Guarapari os representantes dos candidatos ao governo do estado.
O objetivo do encontro foi recolher as perguntas que serão usadas nas entrevistas, trazidas pelos representantes dos candidatos. Tudo foi acompanhado pela diretora do Cartório Eleitoral de Guarapari. A gente pode garantir que foi feito da melhor forma possível, né, garantindo uma lisura no processo eleitoral, né, também no debate, para que todos os candidatos tenham uma oportunidade de apresentar a sua proposta e que os eleitores, né, também possam conhecer cada vez mais esses candidatos. A gente tem o acompanhamento da própria Justiça Eleitoral para ver como a gente deu oportunidade a todas as coordenações de campanha, os candidatos, né, apresentarem, estarem presentes, apresentarem suas perguntas, a comunidade apresentar. As perguntas foram lacradas com a ajuda de todos os participantes e rubricadas por Rosiane, tudo para garantir maior idoneidade no processo. Os participantes aprovaram o método usado pela produção e estão entusiasmados com as entrevistas. A oportunidade foi dada a todos, então agora resta à sociedade esperar a manifestação de cada candidato para que a gente possa conhecer melhor os candidatos e assim tomar a decisão para o dia do voto. Fundamental a participação dos candidatos, né, e do público em geral, para que possa os eleitores tomar conhecimento do que os candidatos propõem, né? Em seguida foi feito o sorteio das datas em que acontecerão as entrevistas dos candidatos ao governo. São elas: 18 de agosto, Roberto Carlos, candidato do PT. 25 de agosto, Mauro Ribeiro, candidato do PCO. 1º de setembro, Paulo Artung, candidato do PMDB. 8 de setembro, Renato Casagrande, candidato do PSB. E 15 de setembro, Camila Valadão, candidata do PSOL. Pois bem, então você viu a matéria aí, onde inclusive teve a presença de representantes do cartório eleitoral. Nós mostramos isso para dizer que o processo aqui das entrevistas é bem transparente e todos os candidatos que vieram até agora se sentiram muito confortáveis na participação. Pois bem, então a gente lamenta hoje a ausência do candidato Paulo Artung, a não confirmação durante todo esse processo. Vocês viram aí a programação. Na próxima quinta-feira, então, é a vez de Neucimar Fraga, ele que é candidato ao Senado pelo PV, está confirmado. E aí, na próxima segunda-feira, dia 8 de setembro, aí até o dia da festa da cidade de Vitória, Guarapari é um dia normal, não é feriado nem nada, nós temos Renato Casagrande, que é o candidato do PSB ao governo do estado. E aí depois, na outra quinta-feira, ainda teremos a entrevista, 11 de setembro, com João Coser e também no dia 15 de setembro, Camila Valadão. Essa é a programação que nós temos. Muito obrigado a você. Infelizmente, hoje a gente não vai poder apresentar as entrevistas. Agradece a sua audiência. Agradecemos aqui a presença do Zé Rabelo, do Século Diário, né, ao Wilker Carvalho, que é do site local Portal 27, o Rogério Medeiros está aqui presente junto conosco e a todos vocês que acompanharam, que infelizmente não tiveram a entrevista. Muito obrigado e quinta-feira nós estamos de volta ao vivo a partir das 10 da noite.